Olá, estamos voltando aqui para o nosso segundo bloco, falando sobre tráfico de influência, né? Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o tipo objetivo, né? Que é o tipo penal misto alternativo. Vou falar com vocês aqui. Os verbos inseridos no núcleo do tipo são solicitar, pedir, requerer, exigir, determinar, reclamar, imperiosamente, embutido em uma ameaça, cobrar, demandar, pagamento de vantagem ou obter, receber qualquer título, critérios especial deste crime e a falsidade a favor do aliardado. Cai em provas mais ou menos falando sobre isso, aliardado. Esse termo, muitas vezes eu no começo via aliardado, não sabia, tinha essa falta de palavras, né, que muitas vezes nos falta quando estamos ainda na graduação, né, que a gente vai alcançando, passando os semestres na faculdade e vai faltando essas, como é que eu posso dizer, esse linguajar jurídico, né? Muitas vezes eu tinha muita dificuldade em relação a esse ponto. Aliardado, eu me lembro desse aliardado em uma prova, eu não lembrava que era esse aliardado. Mas, vamos lá, é só questão pessoal mesmo. Exige-se no mínimo 3 pessoas para cogitar o tráfico de influência, certo? Do tipo objetivo. Exige 3 pessoas no mínimo, e a primeira é quem vende a fumaça, né, que é o vendedor, que é o sujeito que irroga o prestígio, a capacidade de influir no ato oficial, né? Esse aqui é o famoso vendedor de fumaça. O segundo é o interessado na prática do ato, que é o comprador do prestígio. E a terceira pessoa, que faz parte desse crime, é o funcionário sobre o qual alega ter a ascendência ou intimidade, que não precisa ser nominado e pode ser até imaginário. Normalmente são essas 3 pessoas, que admite-se da forma verbal, escrita ou até mesmo silenciosa. Por isso que fala aqui que é tipo misto alternativo, tipo subjetivo. Espero que você esteja acompanhando os slides e esteja anotando também. Tipo subjetivo é somente na forma dolosa, né? Aqui é necessário agir com consciência e a vontade de concretizar o elemento objetivo do tipo. Sujeito ativo é o interessado, é o comprador. Sujeito passivo é o Estado. Vou falar com vocês sobre o sujeito ativo. Sujeito ativo. Aqui há uma discussão na doutrina se o sujeito ativo ele responde ou não. Aqui é quem está comprando esse prestígio, né? Aí aqui a doutrina minoritária diz que tem que responder, que ele está comprando, então ele está fazendo parte desse ato ilícito, né? Mas é uma doutrina minoritária, a doutrina que diz que ele tem que ser punido por isso, Rui Stocco e Tatiana Stocco. Esses 2 doutrinadores, eles defendem que eles merecem ser punidos também, né, o sujeito ativo. Quem compra essa fumaça, o comprador dessa fumaça, ele merece uma punição. Porém, no nosso ordenamento jurídico e a nossa doutrina majoritária, né, o que é adotado pelo STJ e pelo STF, quando fala assim em doutrina majoritária. Por que é doutrina majoritária? Porque eu gosto dela? Não. Porque eu me identifico com ela? Não. Ela é doutrina majoritária porque é adotada pelas nossas cortes. Então, essa é a doutrina majoritária. E a doutrina majoritária entende que o sujeito ativo, que quem compra essa fumaça, quem compra esse tráfico de influência, não merece ser punido. Ele não age em concursos de pessoas do artigo 29 do Código Penal. Porque, na verdade, ele está comprando uma coisa imaginária, né? Ele está comprando uma coisa assim... ele pratica, portanto, uma fantasiosa corrupção ativa. Há da sua parte delito putativo, isso é, um crime imaginário, o qual fica alheio de qualquer punição. Essa é o entendimento da doutrina majoritária em relação ao sujeito ativo do tráfico de influência. O sujeito ativo, quem compra essa influência, ele não é punido. Esse é o entendimento atual hoje. O sujeito passivo é o Estado, né?
por intermédio da pessoa jurídica, a qual o funcionário público, sobre a qual se alegou ter ascendência e vínculo. O comprador de prestígio figura no plano secundário como a vítima, e até porque consoante se poderou de estudo do tipo objetivo e há espécie de uma forma de estelionato. Aqui no Brasil também é uma observação em relação a isso. Não tinha assim o tráfico de influência, né? Tinha somente o estelionato. Então, quando acontecia um crime, um ato parecido com esse, ele era caracterizado como estelionato, até nós adotarmos o tráfico de influência, que veio do Código Penal italiano. O Código Penal brasileiro adotou essa mesma teoria do tráfico de influência do Código italiano. Certo? Essa é uma observação. Antes de termos o tráfico de influência, tínhamos o quê? O que preenchia isso? O estelionato. Certo? A consumação. Consumação, no momento consumativo, corresponde ao da solicitação, exigência, aceitação ou obtenção de vantagem ou promessa de vantagem. Né? Aqui nos 3 primeiros casos, o delito aqui é formal, ou a consumação antecipada, porquanto não se requer o efetivo recebimento ou a realização da promessa para fins de consumação. No último caso, obter o crime é material ou de resultado. Quando se trata-se de solicitação, é preciso que ela chegue ao conhecimento de terceiro. No caso, seria o funcionário público. E próximo seria aqui, ó, a tentativa. A tentativa, ela é admissível e ela só é admissível em 2 tipos. Quais seriam esses 2 tipos? Espero que você esteja anotando. E eu também coloco nos slides só os pontos principais, mas eu vou discorrendo para você aqui, porque o intuito mesmo, como eu sempre falo para os meus alunos, é que você escreva. O importante aqui não é você me ver, mas você me ouvir as coisas que eu estou falando e anotar esses pontos principais. A tentativa é de 2 tipos. A primeira é a modalidade obtenção e a segunda é na solicitação ou exigência. No primeiro tipo, na modalidade obtenção, já que conforme se destacou no anunciado que eu falei acima, o delito é material ou de resultado. Já na solicitação ou exigência, que é o segundo tipo, quando elaborado por escrito, aqui é aquele exemplo da carta contendo uma solicitação e ela for extraviada. Ela falava sobre esse tráfico de influência, mas ela foi extraviada. Esses são só os 2 tipos que cabe a tentativa. Por isso que nesses 2 tipos cabe a tentativa. Vou falar sobre a consumação da pena. Eu acho que está aqui com vocês. Consumação da pena. A causa de aumento de pena. Peraí que estou voltando aqui nos slides. 6. Tentativa. Classificação. Classificação jurídica. Aqui é a causa de aumento quando essa pessoa sabe, no artigo 333, parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Aqui também foi acrescentado, depois desse parágrafo único, se essa promessa, ele fala que dessa vantagem vai ser paga ao funcionário público. Aí essa pena ela é aumentada. Se ele falar que ele vai pegar essa vantagem somente para ele porque ele tem esse contato, que ele tem esse prestígio com essa pessoa, a pena fica reduzida só no caput. Mas se ele falar que essa vantagem vai ser dividida com aquela pessoa, aquela vantagem vai ser dividida com aquele funcionário público, essa pena se aumenta. Certo? A classificação jurídica. Consuma-se independentemente da produção do resultado naturalístico esperado, consistente na obtenção da vantagem, salvo no verbo obter, em que o delito tem natureza material. Certo? Aqui, a consumação é independentemente da produção do resultado naturalístico esperado, consiste na obtenção da vantagem, salvo no verbo obter, em que o delito é de natureza material. E instantâneo, sua fase consumativa não se prolonga no tempo e aqui é unissubsistente. Esse unissubsistente aqui
já deu muito trabalho, viu? Esse unissubsistente. Como regra, o intercrimes não admite fracionamento, né? Você já está estudando sobre essa matéria, acredito que você já passou pelo intercrimes, né? O caminho do crime, né? O caminho do crime, o itinerário do crime, lembra? Em relação à pena, a pena combinada é de reclusão de 2 a 5 anos e multa, né? Tem essa crítica doutrinária que fala que mudou-se a pena do tráfico de influência e não mudou a do exploração de prestígio, né? Aqui adota-se o procedimento comum ordinário, substanciados lá no artigo 395 e o artigo 405 do Código de Processo Penal. A ação penal aqui é de iniciativa pública e incondicionada. Era isso que eu tinha para falar em relação ao tráfico de influência do 332. Mas ainda tem mais alguns minutinhos e eu já vou entrar na outra parte que é da corrupção ativa. Em relação à corrupção ativa, que é o artigo 332. Vou ler aqui já o caput do artigo, para a gente já finalizar esse segundo bloco. O artigo 332 nos diz que oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Este é o caput do artigo 333, corrupção ativa. A pena aqui de reclusão é de 2 anos de 2 a 12 anos e multa, é bem alta, né? Parágrafo único, a pena é aumentada de 1/3 em razão da vantagem ou promessa. O funcionário retarda ou omite ato de ofício ou a pratica infringindo dever funcional. Aqui o valor protegido da corrupção ativa, o valor protegido e a objetividade jurídica, que é a administração pública, o valor protegido é a objetividade jurídica da administração pública e os seus valores de moralidade e probidade administrativa, os quais configuram pilares do nosso regime constitucional. O tipo objetivo é tipo penal misto alternativo. Esse tipo penal misto alternativo é aquele lá que eu me lembro, aquele do artigo 33 da Lei de Drogas, né, de tráfico, que tem aqueles 33 verbos, qualquer coisa que tipificar dentro dela já configura o crime, né? Então elas são várias coisas, como lembra-se de tipo misto alternativo. Tipo objetivo, os verbos que descrevem as ações típicas são oferecer, propor, sugerir alguma dádiva ou prometer, fazer promessa, declarar que dará recompensa. Esses são alguns verbos, né? Por isso que diz que é tipo misto alternativo, porque tem vários verbos dentro dela que qualquer um desses já configura o ato, né? Propor, sugerir alguma dádiva, prometer, fazer promessa, declarar que dará recompensa. Aqui tem uma observação também, que eu acho que dá para terminar aqui nesse bloco. Essa observação é prometer uma viagem no tempo, né? Aqui a doutrina fala bastante sobre isso, sobre o artigo 17, que fala do crime impossível. Se fazer uma promessa, a maior doutrina nos diz que fazer uma promessa que vai viajar no tempo, ou fazer uma promessa que o seu time da Série D lá, com essa vantagem, seu time vai lá para a Série A. Então tem vários exemplos em relação a essa vantagem. Prometer uma viagem no tempo, ao mesmo se dar uma promessa virtualmente impossível. Exemplo, prometer a um funcionário integrante de um time de várzea que inclua a sua equipe na Série A de um campeonato brasileiro. O primeiro caso se aplica-se ao artigo 17, né, do crime impossível do Código Penal, e também a corrupção ativa nas transações comerciais internacionais, lá do artigo 337b, que pune-se não só os atos de prometer, oferecer, mas também a conduta de dar vantagem indevida. Alguns artigos que eu peço que você releia ele também, que faz para você entender esse contexto fático desta matéria, que é o artigo 333, e ler o artigo 337b também. Nós estamos terminando aqui já esse segundo bloco, já está
nos 15 minutos, nós vamos dar continuação no próximo bloco, tá bom?